Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Ponto dos Concursos. Eu sou o professor Carol Dusso e hoje eu estou aqui para falar com vocês que estão se preparando para conseguir uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu tenho certeza absoluta, meus amigos, que é nesse concurso que vai. Eu tenho certeza que com você estudando aí e conosco fazendo a nossa parte aqui, nós dois juntos, unidos, nós vamos conseguir aprovação. E hoje eu vou chamar vocês aqui para a nossa aula demonstrativa a respeito das noções sobre os direitos da pessoa com deficiência. É tema atual, é tema novo, é um tema que tem sido cobrado aí pelas bancas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei de 2015 e vamos juntos aqui para nós vermos quais são os dados desse seu concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e qual será o conteúdo do nosso curso. Em seguida, nós faremos com vocês uma aula de demonstração sobre acessibilidade e ao final dessa nossa aula de hoje, dessa nossa aula demonstrativa, nós resolveremos com vocês algumas questões de concurso para que você fique direto no ponto, para que você fique afiado, para que quando chegar a hora você vá certinho na questão e não perca tempo, não perca dinheiro e não perca notadamente a vaga para o seu concorrente, que eu tenho certeza que está se preparando, meus amigos. Vamos juntos, vamos ver aqui os dados do concurso, vamos lá. Muito bem, nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Nós estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE Paraná, e você tem aí oportunidades de ensino superior e de ensino médio. Você tem aí cargos de analista e cargos de técnico judiciário, uma previsão de vagas inicial de 11 vagas, a sua banca é a Fundação Carlos Chagas e você tem aí prova prevista para dia 3 de setembro de 2017. Fique atento, a data não está longe, a data está chegando, 3 de setembro está aí, você tem que começar a se preparar. E temos remuneração de R$10.461 para analista e R$6.370 para técnico. Pode voltar em mim aqui, Gabriel. Meus amigos, imagina você com dinheiro desse no bolso, colega. Imagina você com mais de R$10.000 à sua disposição para você realizar os seus sonhos, para você mudar de vida, ou então no cargo de técnico com mais de R$6.000 à sua disposição. Isso pode representar, meu amigo, a mudança na sua vida. Vem com a gente, se prepara, vamos para cima, que é dessa vez que vai, meus amigos. Vamos lá, vamos ver o conteúdo do nosso curso. Nessa ótica, nessas noções sobre os direitos da pessoa com deficiência, qual é o conteúdo desse Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós vamos trabalhar com vocês aí, meus amigos, conceitos diversos do Estatuto que estão aí no artigo 3º. A gente sabe que tradicionalmente a doutrina afirma que a lei não é para conceituar, mas que o legislador brasileiro tem hábito de eventualmente trazer conceitos. No caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência não foi diferente. O legislador trouxe uma série de conceitos nesse estatuto, E esses conceitos, oportunamente vocês vão ver no nosso curso, eles estão aí no artigo 3º da lei, tá? A lei traz também, meus amigos, nos artigos 4º ao 9º, os direitos de igualdade e de não discriminação. Vocês vão perceber que a igualdade e a não discriminação é um ponto central, é uma pedra de toque em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque essa questão da igualdade e da não discriminação, ela vai se fazer presente, ela vai estar em várias partes do Estatuto. O Estatuto vai mencionar a igualdade em vários dos seus artigos. É uma das grandes preocupações do Estatuto. O Estatuto também tem uma parte de direitos fundamentais. Claro que o Estatuto não vai trazer aqui os direitos fundamentais que você já estudou lá no direito constitucional. Ele vai trazer os aspectos desses direitos fundamentais do direito constitucional para o deficiente. Então nós teremos aí o direito à vida do deficiente, né? O direito à habilitação e à reabilitação, que conforme vocês vão ver, é um direito específico do deficiente, tá? Direito à saúde do deficiente, direito à educação do deficiente, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à assistência social, direito à previdência social. Então vejam que são muitos os direitos trazidos com peculiaridades pelo Estatuto para o deficiente e que você precisa conhecer, porque você vai observar que diversos aspectos a respeito desses direitos são tratados pelo Estatuto de forma peculiar
como é peculiar a própria condição do deficiente. E se você não tiver esse conhecimento, com certeza você não vai conseguir acertar a questão formulada pela banca. Nós ainda falamos de direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, que estão presentes aí nos artigos 42 a 45, até porque a gente não quer só trabalho, a gente quer também cultura, esporte, turismo e lazer, e o deficiente tem direito a todos esses aspectos. E falaremos ainda do direito ao transporte e à mobilidade, que está aí nos artigos 46 e 52 ao longo do nosso curso. Hoje, meus amigos, na aula de hoje, nós trabalharemos com vocês um dos aspectos aqui, que é justamente a acessibilidade. Vocês vão claramente perceber a partir das dicas que nós vamos dar aqui, que o conceito de acessibilidade para fins do estatuto é um pouco diferente daquele que você pensa, como eu já te disse, e você precisa estar atento a isso para obter a sua aprovação. E essa acessibilidade também envolve o acesso à informação e à comunicação, que é um desdobramento da acessibilidade, e nós vamos trabalhar também. O estatuto ainda trata da tecnologia assistiva, que oportunamente ao longo do curso, não nessa aula demonstrativa, mas ao longo do curso, certamente vocês vão descobrir o que é. Direito à participação na vida pública e política, ciência e tecnologia, acesso à justiça, com as disposições gerais, reconhecimento igual perante a lei, e além dos crimes e infrações administrativas e das extensas disposições finais do Estatuto, que vão do artigo 92 a 127, e que eventualmente são cobradas pelas bancas de concurso, Então é mais uma coisa aí para você, concurseiro de plantão, ficar atento, porque se você não está atento, o seu concorrente está, meu amigo. Muito bem, ainda dentro desse conteúdo do nosso curso, nós temos aí a resolução 230/2006 do Conselho Nacional de Justiça. Nela nós vamos ver uma introdução, nós vamos trabalhar os considerandos dessa resolução, que são importantes, e aí veremos as disposições preliminares dela, as disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência, as disposições relacionadas ao servidor com deficiência, aquelas relacionadas aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, porque às vezes o servidor mesmo não tem deficiência, mas tem familiares com deficiência e merece, em decorrência disso, um tratamento específico, e as disposições finais também dessa resolução do CNJ. Além disso, meus amigos, como eu disse anteriormente, nós veremos o nosso curso faremos resolução de questões, e para hoje, como eu disse, nós vamos passar rapidamente por uma aula a respeito da acessibilidade, e seguiremos para as questões, para a resolução comentada de algumas questões, para você ver aí o norte que as bancas estão adotando aí em matéria de noções sobre direitos da pessoa com deficiência. Muito bem, pode voltar em mim aqui, Gabriel. Meus amigos, então hoje nós vamos falar com vocês, nessa nossa aula de demonstração, a respeito de acessibilidade. Quando a gente, eu, você, dentro do senso comum, pensamos em acessibilidade, com certeza absoluta a gente associa com o quê? A gente associa com rampa no lugar de escada, a gente associa com o quê? Com rampa na beira de calçada, a gente associa eventualmente com ônibus adaptado, com táxi adaptado, mas você sabia que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala de acessibilidade de forma mais ampla? Fala de acessibilidade inclusive à comunicação, à informação e a outros aspectos? Então percebam, o conceito legal de acessibilidade, a forma como o Estatuto trata da acessibilidade, não é apenas aquela acessibilidade física aos locais, como eventualmente você poderia pensar. A acessibilidade é vista pelo Estatuto como algo mais amplo, que abrange os vários aspectos da vida da pessoa com deficiência. E nós precisamos ter esse conhecimento, porque senão esses aspectos caem na sua prova e você erra. E você não pode errar, porque você está não só estudando, como está no ponto. E quem está no ponto não vacila, não erra. Vamos lá, meus amigos, vamos para a nossa lousa aqui para a gente ver como que o Estatuto trabalha a acessibilidade. Vamos lá, meus amigos? Muito bem, qual é o conceito de acessibilidade? Conceito de acessibilidade, tá?
A acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Olha, meus amigos, então já do conceito nós percebemos que a acessibilidade não é só de locomoção, que a acessibilidade não é só rampinha na calçada ou rampa no lugar de escada, e nem sequer ônibus adaptado ou táxi adaptado. Nós falamos em acessibilidade como o quê? Como um mecanismo para que a pessoa com dificuldade de mobilidade ou deficiente viva de forma independente e exerça seus direitos de cidadania e também de participação social. Pois bem, será que quando ele vai ver um canal de TV que não tem nenhuma forma de acessibilidade, como é aí uma legenda, como é aí uma transcrição do que é falado, será que ele vai exercer a sua acessibilidade vendo TV? Com certeza não. Então percebam que a questão da acessibilidade ultrapassa aspectos físicos da vida, né? Muito bem, meus amigos, estão sujeitos à acessibilidade segundo a lei. Olha como que funciona a questão da acessibilidade. A aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva, tá? Então percebam que a acessibilidade envolve a aprovação de projeto arquitetônico, que diz respeito à construção, urbanístico, que diz respeito ao espaço público, mas envolve também comunicação, envolve também informação, tá? Evidentemente que envolve também a fabricação de veículo, envolve também o transporte coletivo, envolve a prestação do respectivo serviço, né? Então envolve não só o projeto, como envolve também, né, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer obra, né? Desde que tenham destinação pública ou coletiva, porque evidentemente que o poder público não pode exigir que cada um adapte a sua casa ao acesso de qualquer deficiente, né? Aí é do interesse privado de cada pessoa. Mas qualquer desses serviços e obras mencionados que tenham destinação pública ou coletiva devem respeitar a acessibilidade, tá, meus amigos? Da mesma forma, a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza por parte do poder público está condicionada à acessibilidade. O poder público não poderia fazer concessões de serviços públicos, permissão de serviço público, autorização ou habilitação de qualquer natureza, sem que ele respeite a necessidade de que todos esses serviços, ou de que a pessoa que se propõe a prestar esses serviços, respeite a acessibilidade do deficiente. Da mesma maneira, meus amigos, dentro aí da questão da sujeição à acessibilidade, estão sujeitos à aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, tá? Ou mesmo por renúncia ou incentivo fiscal, tá? Tanto de contrato, convênio ou de instrumento congênere. Então veja, na aprovação de financiamento para a utilização em qualquer desses instrumentos, tá? Os envolvidos terão que observar a acessibilidade por parte do deficiente físico. E por fim, a lei ainda diz que estão sujeitos à acessibilidade à concessão de aval da União para a obtenção de empréstimos e de financiamentos internacionais por entes públicos ou privados, tá? Então, é necessário que qualquer projeto que capte inclusive recursos internacionais, não apenas recursos internos, estejam sujeitos às regras da acessibilidade. As regras da acessibilidade. Então você imagine que um determinado canal de TV não se preocupa com a comunicação com nenhum tipo de deficiente. E esse canal de TV quer obter um financiamento internacional para promover um evento esportivo, para promover a cobertura de um evento esportivo. Opa, tá? A União eventualmente vai barrar a obtenção desse empréstimo, porque este canal não se preocupa com a comunicação e com a informação veiculada para a pessoa com deficiência. Não preocupa com a acessibilidade da pessoa com deficiência. Então essa sujeição
a acessibilidade trazida pelo Estatuto é fundamental para que a pessoa com deficiência tenha realmente a plenitude da execução da sua interação social, da sua interação familiar e para que ela possa realmente se incluir na sociedade, meus amigos. Muito bem, ainda temos aqui aquelas legislações que precisam se orientar pela acessibilidade. Né? Eu não poderia ter nenhum desses instrumentos normativos que eu vou mencionar para vocês aqui que não fossem orientados pela acessibilidade. Então eu tenho aqui os planos diretores municipais precisam estar voltados para a acessibilidade, os planos diretores de transporte e trânsito precisam estar voltados, os planos de mobilidade urbana, os planos de preservação de sítios históricos precisam estar voltados para a mobilidade, para a acessibilidade do deficiente, né? E evidentemente que eles precisam ser elaborados ou mesmo atualizados a partir dessa lei, tá? Nós precisamos promover essa adequação. Do mesmo jeito, meus amigos, os códigos de obras, os códigos de postura dos municípios, as leis de uso e ocupação e as leis do sistema viário. Então percebam que todos esses instrumentos normativos, eles devem se orientar pela acessibilidade e você precisa conhecer esses incisos, porque isso aqui é líquido e certo que vai aparecer em algum concurso. É muito fácil uma banca de concurso fazer prova utilizando esses incisos e eventualmente você, se não estiver atento aí, se confundir. A mesma coisa, meus amigos, os estudos prévios de impacto de vizinhança, as atividades de fiscalização e imposição de sanções também devem estar voltadas para a fiscalização e imposição de sanções em matéria de acessibilidade e a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico, porque senão eu faço saídas de emergência que o deficiente não sai. Olha só a situação, todo mundo foge do lugar pegando fogo e o deficiente morre queimado, né? Então nós não podemos admitir isso. O deficiente tem que ser tratado com igualdade de oportunidades, com igualdade de acessibilidade. Muito bem, meus amigos. Vamos seguir adiante aqui para a gente entender um pouco mais, tá? A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação, de comunicação, inclusive sistemas e tecnologias da informação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto rural, devem atender os princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade, né? O que é desenho universal, professor? O que é desenho universal? Volta em mim aqui, Gabriel. Meus amigos, desenho universal é um conceito norte-americano, um conceito dos Estados Unidos, que envolve a ideia de que tudo que é fabricado, tudo que é construído, deve permitir o acesso sem necessidade de adaptação pela universalidade das pessoas, tanto quanto possível. Então a ideia de desenho universal, ou o conceito de desenho universal, que pode cair no seu concurso e eventualmente pode, você, se não tiver conhecimento, facilmente vai errar, porque você vai achar inclusive estranha essa expressão, desenho universal. O que é isso, professor? Desenho universal é isso. Desenho universal é uma forma de se produzir, de se construir, voltada para o amplo acesso, sem necessidade de adaptações para qualquer tipo de pessoa. Então, tudo isso que nós dissemos aqui deve observar o chamado desenho universal para que garanta a acessibilidade sem necessidade de alterações. Vamos voltar para o nosso slide aqui, meus amigos? Muito bem. Temos ainda aqui acessibilidade garantida em qualquer intervenção nas vias e espaços públicos. Ora, como assim, professor? Você imagina que vá se fazer aí uma reparação na rede de eletricidade. Para fazer a reparação na rede de eletricidade, eu faço uma intervenção na via pública e para fazer essa intervenção na via pública, eu não preocupo com a acessibilidade. Não posso. Tanto as obras, os projetos e todas as alterações definitivas precisam observar a acessibilidade, como qualquer intervenção. Ainda que seja uma intervenção, evidentemente, transitória, né? Como colocação de tapumes, como isolamento de áreas, tudo isso deve ser feito pensando na acessibilidade e o Estatuto garante isso para o deficiente.
né? Seguindo aqui, meus amigos, a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis, e as já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tá? A existência desses critérios para construção, para reforma, para ampliação ou para mudança dessas edificações, né? Evidentemente que edificações abertas ao público, né? Ou de uso público ou privadas, mas de uso coletivo, tá? Serão evidentemente objeto de fiscalização, tá? E quando eu estiver no momento da construção, certamente é requisito para aprovação. Por exemplo, o município não vai dar alvará de funcionamento para uma padaria, não vai dar alvará de funcionamento para uma padaria que esteja aí numa construção que não permita acessibilidade. Do mesmo jeito que o município não concederá o chamado habite-se, que é o reconhecimento por parte do município que uma obra encontra-se pronta e acabada, tá? Evidentemente, meus amigos, que isso não se aplica a construções privadas de uso privado, tá? Fiquem atentos aqui a essa expressão, tá? Isso aí se aplica a construções, mesmo que privadas, mas de uso coletivo, tá? Evidente que todas as edificações abertas ao público ou de uso público, tá? Deverão observar as regras da acessibilidade. Agora, as construções privadas, a sua casa aí, meu amigo concurseiro, ela não precisa observar esses critérios de acessibilidade para que você obtenha o seu habite-se. Mas, se for de uso coletivo, como é, por exemplo, lá o exemplo da padaria, aí ela vai precisar estar voltada para a acessibilidade sob pena, no caso da padaria, de não conseguir o seu alvará de funcionamento. Muito bem, meus amigos. Da mesma forma, o projeto e a construção de edificações de uso privado multifamiliar devem atender os preceitos de acessibilidade, garantindo o percentual mínimo de unidades internamente acessíveis e vedada a cobrança adicional por elas. Ora, a lei em matéria de propriedade privada, em matéria de edificação de uso privado, ela ainda diferenciou a edificação na qual é feita para que apenas uma família resida, para aquelas edificações feitas no esquema do condomínio, né? Os prédios, condomínios em geral, que nós temos aí várias famílias morando, né? São edificações multifamiliares. Para essas edificações multifamiliares, elas precisam também atender os preceitos de acessibilidade e precisa garantir o percentual mínimo de unidades internamente acessíveis, tá? E mais, isso é um aspecto importante que já caiu em concurso. Não pode cobrar mais não, tá? Então a construtora que fez lá o apartamento com acesso para o deficiente, ele não pode cobrar mais do deficiente por isso não. O preço da unidade, tá? O preço da unidade internamente acessível tem que ser o mesmo daquela unidade que não é internamente acessível. O deficiente não pode ser discriminado, né? O deficiente não pode ser aí tratado com desigualdade em relação aos outros compradores. E as várias áreas do prédio têm que ter acesso. O deficiente tem que conseguir chegar na quadra, o deficiente tem que conseguir chegar na piscina. Ou será que o deficiente, por ser deficiente, tem que ficar preso dentro de casa? Não pode pôr o pé para a rua ou não pode circular dentro do próprio condomínio. Então veja, a edificação de uso privado, mesmo sendo uso privado, sendo multifamiliar, ela também está sujeita aos preceitos da acessibilidade. Muito bem, meus amigos. Premissas para as ações de acessibilidade, né? Quais são os pressupostos, quais são os requisitos para eu estabelecer políticas para essas ações de acessibilidade? A lei diz que cabe a eleição de prioridades, tá? A elaboração de cronograma e a reserva de recursos, porque sem dinheiro ninguém faz nada para deficiente, tá? Então todas as ações de acessibilidade, elas devem ser estabelecidas pela definição de prioridades,
com elaboração de cronograma e com a reserva de recursos para a realização dessas ações, tá? Envolve também, meus amigos, um planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos, tá? Então essas duas são premissas para as ações de acessibilidade e você precisa conhecê-las ficando atento aí, porque elas podem cair no seu concurso. Muito bem. E correspondências. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em forma acessível. Então existe também para o deficiente um direito de receber as suas correspondências de forma diferenciada. Isso não havia nenhuma previsão no ordenamento, mas visando a acessibilidade, que conforme nós estamos vendo, é muito mais abrangente que simplesmente rampinha na calçada, né? Ou rampa no lugar de escada, existe também esse direito aí a uma forma diferente de receber as suas correspondências. Fiquem atentos a isso, meus amigos. Muito bem. E nós temos ainda o acesso à informação e à comunicação, que compõe a acessibilidade e foi trabalhado até separadamente pela acessibilidade, tá? Aqui diz o seguinte, ó, empresas com sede ou representação comercial no Brasil e todos os órgãos públicos, né, os órgãos de governo, né, devem ter sites, os sites devem ter acessibilidade. Como assim? Melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente, né? As empresas e os órgãos públicos devem olhar para as práticas e diretrizes de acessibilidade utilizadas pela comunidade internacional, utilizada pelos países desenvolvidos, e trazer isso para a realidade dos seus sítios, né, das suas páginas na internet, tá? E deve constar com isso, né, deve constar nos sites o símbolo de acessibilidade em destaque. Tem regras também, meus amigos, em matéria de informação e comunicação para as LAN houses e para os telecentros comunitários. LAN houses e telecentros comunitários precisam possuir equipamentos e instalações acessíveis. Diz a lei que 10% dos computadores têm que ser adaptados, garantido o mínimo de um, porque senão as pessoas iam montar LAN houses com no máximo 9 computadores para não colocar nenhum adaptado. Então, se o sujeito tem uma LAN house pequenininha lá, que tem 3 computadores, um dos 3 vai ter que ter algum tipo de adaptação para a utilização do deficiente. A mesma coisa, meus amigos, as empresas de telecomunicação, elas devem garantir o pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. Muito bem. E o poder público? O poder público tem que incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa, móvel, celular, com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções. Promover a capacitação de tradutores e intérpretes de Libra, de guias e intérpretes de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estinetopia e legendagem, tá? Então vejam que o poder público deve incentivar, né, a oferta desses equipamentos de telefonia, que todas as funções sejam sonoras, né? Imagina a facilidade que você, meu amigo, tem para digitar o teclado do seu celular, ou mesmo tocar na tela, mas a pessoa com deficiência eventualmente ela não consegue. Então, se todas as operações e funções são sonoras, né, ela consegue eventualmente telefonar e fazer coisas que para você são banais, mas que para a pessoa com deficiência não é. Além disso, né, o poder público tem que promover a capacitação de tradutores, intérpretes da Libra, guias e intérpretes profissionais habilitados em Braille, tá? E audiodescrição, estinetopia e legendagem. Os serviços de radiodifusão, meus amigos, também estão sujeitos à acessibilidade. Devem permitir o uso dos seguintes recursos, tá? Subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da Libras, audiodescrição, né? E essas instituições têm que se atentar para isso, porque nós vimos anteriormente que isso é critério, inclusive, para as concessões públicas. Então o governo pode tomar a concessão de um mecanismo de radiodifusão, seja de som ou de imagem, que não obedeça a isso. Instituições promotoras de eventos, tá?
Por exemplo, um congresso, uma palestra, um seminário também tem que buscar atender esses requisitos, assim como canais de comercialização virtual, e todos os anúncios publicitários devem adotar esses requisitos aí, que você precisa certamente conhecer para não vacilar aí nas questões do seu concurso. Além disso, meus amigos, o acesso à informação e à comunicação envolve também os livros. O poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição, à comercialização de livros em formato acessível, tá? Inclusive em publicação da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vista a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. E aí, meus amigos, nas licitações públicas, né, que é a forma como o poder público contrata, porque o poder público só pode contratar pela via da licitação, precisam haver cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis, tá? Então, o Braille, por exemplo, que está aqui representado na figura, precisa estar disponível e, de alguma forma, as editoras precisam integrar essa forma, por exemplo, e dentre outras, de acesso às suas publicações, sob pena de, eventualmente, não conseguirem contratar com o poder público e não conseguirem receber incentivos do poder público. Muito bem, meus amigos, nós temos ainda a oferta de produtos e de serviços. As informações devem ser corretas, claras, contendo especificação da quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor. A saúde e a segurança do consumidor com deficiência. E os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível. E até mesmo, meus amigos, a pesquisa científica, ela deve contemplar temas voltados à tecnologia assistiva, justamente para permitir que o deficiente tenha acesso acessibilidade à informação e à comunicação. Visto isso, meus amigos, nós temos aqui então um amplo aspecto a respeito da acessibilidade, as disposições trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em tema de acessibilidade. Mas não fica só nisso, nós precisamos passar com vocês rapidamente também por questões que estão sendo cobradas nos concursos a respeito da acessibilidade. E aí eu vou chamar especial atenção de vocês a vários aspectos dessas questões que são de fundamental entendimento e vocês vão perceber a necessidade de seguir comigo e fazer todo o curso para que você não erre nessas questões aí que estão sendo formuladas pelas diversas bancas. Vamos a elas então para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, a nossa aula demonstrativa e você ir ficar curioso para ingressar nos próximos temas do nosso curso. Vamos lá, meus amigos, vamos voltar para a nossa lousa aqui e resolver algumas questões que têm caído nos concursos aí. Vamos lá. Vamos ver aqui a primeira questão, meus amigos. Considerando o disposto na Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a opção correta. Então você que faz concurso já está acostumado, já sabe, né, que quando nós temos aqui a opção correta, o enunciado da questão é fundamental, nós já sabemos que das 5 alternativas, 4 delas são erradas e uma delas é correta. Vamos ver qual delas é a correta e quais delas são as erradas. Diz aqui a letra A. Os planos e seguros privados de saúde podem cobrar valores diferenciados das pessoas com deficiência em razão de sua deficiência. Ora, meus amigos, o Estatuto não existe justamente para garantir a igualdade, para garantir a não discriminação? Então, como que seria possível os planos e seguros, essa aqui você já mata fácil, ó. Como que seria possível os planos e seguros cobrarem valores diferenciados da pessoa em razão da deficiência? Evidentemente que essa daqui é uma alternativa falsa. Muito bem, vamos ver a alternativa B. Com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso aqui é uma sigla, né? A síntese do que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta prevista no Código Civil restringe-se aos menores de 16 anos de idade. Será que essa alternativa é certa ou errada? Ora, para você saber se essa alternativa é certa ou errada, você teria que ter feito o nosso curso e visto as observações a respeito da curatela e da capacidade civil da pessoa com interdição. Vocês vão ver que o deficiente, ele não é necessariamente incapaz,
como em outro momento ele já foi considerado. A regra, na verdade, é que o deficiente é capaz e que a curatela, né, que é a incapacidade absoluta da pessoa maior de idade, tá, ela só existe em casos excepcionalíssimos. Portanto, nós podemos afirmar que com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta prevista no Código Civil restringe-se aos menores de 16 anos, porque o deficiente não é mais necessariamente uma pessoa incapaz. Portanto, essa aqui vai ser a verdadeira. Mas vamos ver se a questão não é nula, vamos ver se as outras alternativas também são falsas, tá? É assegurada à pessoa com deficiência o direito de votar e de ser votada, salvo na hipótese de curatela. Curatela, eu falei que está associada com incapacidade civil, né? Mas não precisa ser curatela total. Eu posso ter uma curatela para alguns atos, que nós chamamos de curatela parcial. Mais um aspecto que você estudará quando a gente estiver falando desse ponto. Então, essa alternativa aqui, que está dizendo que todo o deficiente que está sob curatela não pode votar, tá? Ela é falsa. Ela é falsa, ok? Ela é falsa. Então, mais uma aqui que é falsa. A primeira também é falsa. E, por enquanto, a nossa verdadeira aqui é a segunda. O Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou a Lei 7.853, que dispunha sobre o apoio às pessoas com deficiência. Mentira, meus amigos. Ele não promoveu essa revogação. Onde que você vai descobrir isso? Lendo lá as disposições finais e transitórias do Estatuto. Vocês lembram lá que no começo da aula eu disse que as disposições finais e transitórias têm caído no concurso? Aí, ó. Uma hipótese aí que poderia facilmente te levar a erro. Essa daqui também é falsa, então. Permanece como única verdadeira a letra B. E a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, salvo a condição de adotante em processo de adoção. Será que é isso mesmo? Não. Vocês vão ver no Estatuto da Deficiência que a pessoa pode, o deficiente pode sim ser adotante. Ele pode adotar uma criança. Não há restrição para que o adotante promova a adoção. Portanto, essa daqui também é falsa. E aí a gente conclui que a questão não é nula e a única verdadeira é a letra B. Muito bem, meus amigos, nós ainda temos um tempinho ainda, vamos seguir para a próxima questão. Vamos ver essa daqui, ó. Considerando a legislação relativa à pessoa com deficiência, assinale a opção correta. Mais uma vez, a opção correta. Então, a gente conclui que temos aí, quantas alternativas erradas? Nós temos que ter aí 4 alternativas erradas e uma correta. Vamos ver qual delas é a correta. Pessoa com deficiência tem direito a planos de saúde específicos que podem ter redução de cobertura em relação aos demais clientes, desde que haja redução proporcional do preço. Ora, plano de saúde específico, né, com redução de cobertura, ainda que seja com redução proporcional no preço, isso aqui não é um negócio bom para o deficiente, não. Está discriminando o deficiente. Está diminuindo a cobertura dele, tá? Então, essa daqui é uma alternativa falsa. Os hotéis construídos antes da edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência têm um prazo de 10 anos para adotar todos os meios de acessibilidade? Não, meus amigos. Vocês vão ver lá nas disposições transitórias que o prazo é bem mais curto. Portanto, os 10 anos estão errados. Mais uma vez, as disposições finais e transitórias caindo. E essa alternativa também é falsa. O princípio do desenho universal não é aplicável a serviços, mas apenas a produtos e ambientes. Olha aqui, hein? Já apareceu um conceito que nessa aula demonstrativa nossa aqui, ó, pode fazer a diferença na sua aprovação aí, o desenho universal, né? Nós não vimos que o desenho universal é aplicado a tudo que é produzido para a utilização de todas as pessoas, né? Então está dizendo que não é aplicável o desenho universal? Não, o desenho universal é aplicável a tudo sim. Mais uma alternativa falsa. Vamos ver a letra D, meus amigos. A acessibilidade deve ser entendida não só como direito, mas também como princípio e garantia para o pleno exercício dos demais direitos. Será que essa é verdadeira? Né? Vamos ver a última. Havendo vagas decorrentes de ação afirmativa,
a pessoa com deficiência deverá necessariamente concorrer pelas cotas. Será? Não. A pessoa não pode necessariamente concorrer pelas cotas, não. Ela não pode ser obrigada a concorrer pelas cotas, ela pode fazer a opção de não concorrer pelas cotas. Então essa daqui é falsa também, e a gente conclui que é a letra D, a verdadeira, e realmente é ela, porque ela diz que a acessibilidade deve ser entendida não só como direito, mas também como princípio e garantia para o pleno exercício dos demais direitos. Porque sem acessibilidade, como que a pessoa com deficiência vai conseguir exercer os seus outros direitos? Vamos para uma última aqui, meus amigos, que a gente ainda tem um tempinho. No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, a Lei 13.146 estabelece que a pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela? Opa, nós já vimos que não. Nós já vimos que a pessoa com deficiência só será submetida à curatela em casos excepcionais. A curatela é exceção, não é regra. Então essa daqui nitidamente é falsa. Nitidamente é falsa. A curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária? Nós sabemos que ordinário em direito quer dizer comum, né? Ordinário em direito não é o que não presta, não. O ordinário em direito é o comum. Nós já vimos que a curatela é exceção, então a curatela não pode ser medida protetiva comum, medida protetiva ordinária. Ela é extraordinária. Portanto, mais uma questão que está falsa. A curatela é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e persiste obrigatoriamente até que sejam completados os 21 anos de idade. Opa, curatela não é para menores, curatela é para maiores de idade. Portanto, não faz sentido dizer que ela fica só até 21 anos de idade, né? Não posso associar curatela com 21 anos de idade. É mais uma alternativa falsa. Vamos ver aqui a letra D. É facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Que alternativa estranha, será? O que é isso? Tomada de decisão apoiada. E a letra E, vamos ver a letra E. A curatela não afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Será que não? Claro que afeta, meus amigos. A pessoa interditada sujeita à curatela, se for o caso de curatela, que é medida excepcional, né? Ela afeta direitos relacionados à questão patrimonial e negocial. Aliás, a curatela prevalentemente é para essa finalidade, tá? Para impedir que a pessoa possa dispor do seu patrimônio, dos seus negócios, salvo com autorização do seu curador. Então, quando ela diz aqui que não afeta, essa daqui está errada, tá? Qual é a correta, então? A correta é essa daqui, porque realmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe a figura da chamada tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada, né? Que é a possibilidade da pessoa com deficiência, ainda que não seja sujeita à curatela, ter alguém que ajude ela a decidir, conforme previsto no Estatuto, no tema que envolve a capacidade civil da pessoa com deficiência, que você precisa conhecer no nosso curso, na nossa aula, para conseguir acertar a questão dessa natureza. Meus amigos, então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço para vocês. Clica lá, compra o nosso curso. Vamos ver aí todo o material que tem à disposição de vocês sobre noções de pessoas com deficiência, porque com isso você obtém a sua aprovação. Fiquem com Deus e um forte abraço.